Você já tentou arrancar uma parte de você? A raiva, o medo, o desejo, a culpa, a ansiedade, a sombra, aquele impulso que aparece antes da razão, aquela voz interna que você tenta calar, aquela parte que você olha e pensa: isso não deveria existir em mim. Mas e se o problema não for a existência dessa força? E se o problema for o grau em que ela está agindo dentro de você? E se aquilo que hoje te destrói for a mesma matéria-prima daquilo que poderia te fortalecer? E se a raiva que te faz perder o controle pudesse se tornar limite? E se o medo que te paralisa pudesse se tornar prudência? E se a dor que te fecha pudesse se tornar profundidade? E se o desejo que te escraviza pudesse se tornar direção? Essa é a entrada para a quarta lei hermética, a lei da polaridade. Ela diz: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. À primeira vista, essa frase parece filosófica demais, quase abstrata. Mas, quando você começa a observar a vida, percebe que ela fala de algo profundamente humano. Porque nós vivemos tentando separar tudo em extremos: bem e mal, luz e sombra, amor e ódio, coragem e medo, força e fraqueza, controle e caos, razão e emoção. Mas o hermetismo diz algo mais sutil. Talvez muitos desses opostos não sejam inimigos absolutos. Talvez sejam a mesma força em graus diferentes. Frio e calor parecem contrários, mas ambos pertencem ao mesmo eixo: temperatura. O frio não é uma substância separada do calor, é apenas um grau menor de calor. Escuridão e luz parecem opostas, mas a escuridão pode ser entendida como ausência de luz. Medo e coragem parecem inimigos, mas os dois nascem diante do perigo. A diferença é que um paralisa e o outro atravessa. Amor e ódio parecem distantes, mas, muitas vezes, ambos carregam vínculo, intensidade e investimento emocional. A indiferença talvez esteja mais longe do amor do que o próprio ódio. E aqui começa o mistério. Talvez a verdadeira transformação não esteja em destruir o polo escuro. Talvez esteja em elevar o grau da energia que existe nele. A quarta lei hermética nos ensina que o universo não é feito apenas de opostos em guerra. Ele é feito de escalas, de gradações, de movimentos entre extremos, de forças que podem cair para um lado ou subir para outro, de energias que podem ser densas ou refinadas. A mesma água pode ser gelo, líquido ou vapor. A essência é a mesma. O estado é diferente. Assim também acontece com a alma humana. A mesma força que, em um grau baixo, vira agressividade, em um grau mais alto pode virar firmeza. A mesma sensibilidade que, em um grau desorganizado, vira fragilidade extrema, em um grau refinado pode virar empatia. A mesma ambição que, no grau baixo, vira vaidade, em grau elevado pode virar missão. A mesma tristeza que, sem consciência, vira isolamento, com consciência pode virar sabedoria. O hermetismo não olha para o ser humano como uma criatura dividida entre partes boas e partes ruins. Ele olha como uma obra em transmutação, algo bruto, algo vivo, algo que precisa ser lapidado. Por isso, essa lei se conecta tanto com a alquimia. A alquimia não era apenas a tentativa de transformar metais em ouro. Era também uma linguagem simbólica da transformação interna. O chumbo representa aquilo que é denso, pesado, bruto, primitivo. O ouro representa aquilo que foi refinado, iluminado, integrado, purificado. O alquimista não odiava o chumbo. Ele o usava como matéria-prima. Esta é uma das chaves da quarta lei. Não despreze a matéria-prima da sua transformação, porque talvez aquilo que você mais rejeita em si mesmo esconda uma força que ainda não foi educada. A raiva não precisa virar destruição. Ela pode virar limite. O medo não precisa virar prisão. Ele pode virar atenção. A culpa não precisa virar autocondenação. Ela pode virar responsabilidade. O desejo não precisa virar compulsão. Ele pode virar criação.
A força não precisa virar domínio sobre o outro. Ela pode virar domínio de si. Esse é o caminho da transmutação mental. E no hermetismo, transmutar não significa negar. Significa mudar de grau, mudar o polo, mudar a direção da energia. Uma pessoa tomada pela raiva não se torna livre apenas dizendo: eu não sinto raiva. Isso é mentira, e tudo que é reprimido costuma voltar disfarçado. A raiva negada pode voltar como sarcasmo, como silêncio punitivo, como frieza, como ressentimento, como explosão tardia, como doença emocional, como sabotagem. A energia não desaparece porque você finge que ela não existe. Ela apenas encontra outro caminho. Na psicologia profunda, especialmente em Jung, existe a ideia da sombra. A sombra é tudo aquilo que foi rejeitado, negado ou empurrado para fora da imagem que a pessoa quer ter de si mesma. Mas aquilo que vai para a sombra não deixa de existir. Continua agindo, continua influenciando, continua escolhendo em silêncio. Uma pessoa que não admite sua agressividade pode se tornar passivo-agressiva. Uma pessoa que não admite sua inveja pode chamar de crítica aquilo que, no fundo, é comparação. Uma pessoa que não admite seu desejo de ser vista pode fingir desapego, mas viver ressentida por não ser reconhecida. Uma pessoa que não admite seu medo pode chamar de prudência aquilo que é apenas fuga. E esse é um ponto muito importante. A sombra não pede adoração, mas também não desaparece por desprezo. Ela precisa ser vista. E, no olhar hermético, ela precisa ser transmutada. Não é se render à sombra, é compreender a força que existe ali e elevar sua expressão. Imagine um cavalo selvagem. Se você nega que ele existe, ele corre solto e destrói tudo. Se você tenta matá-lo, perde sua força. Mas se aprende a conduzi-lo, aquela mesma energia vira movimento, vira travessia, vira potência. Muitas pessoas querem matar o cavalo interno, querem eliminar o medo, eliminar a raiva, eliminar o desejo, eliminar a tristeza. Mas o caminho talvez não seja matar, talvez seja aprender a montar, aprender a conduzir, aprender a transformar força bruta em direção. Esse é um ponto que separa a espiritualidade madura de espiritualidade infantil. A espiritualidade infantil quer ser apenas luz, quer expulsar tudo que é desconfortável, quer fingir pureza, quer parecer elevada, quer apagar a humanidade. Mas a espiritualidade madura entende que a luz verdadeira não nasce da negação da sombra, nasce da capacidade de iluminá-la. O verdadeiro iniciado não é aquele que nunca sente medo, é aquele que não entrega o comando da vida ao medo. Não é aquele que nunca sente raiva, é aquele que transforma a raiva em limite, em justiça, em ação consciente. Não é aquele que nunca cai, é aquele que sabe reconhecer a queda sem transformar a queda em identidade. Nas tradições iniciáticas, essa ideia aparece de muitas formas. A pedra bruta precisa ser lapidada. O metal impuro precisa ser purificado. O iniciado precisa atravessar provas simbólicas. A morte aparece como símbolo de transformação. O velho homem morre para que uma nova consciência nasça. Mas essa morte não é física, é interna. Morre uma forma antiga de reagir. Morre uma identidade presa à dor. Morre uma versão que confundia impulso com verdade. Morre uma consciência governada pelos extremos e nasce uma consciência capaz de transmutar. Na alquimia, o fogo tem papel central. O fogo que queima também purifica. O fogo que destrói também transforma. A diferença está no recipiente, no controle, na intenção e no grau. E esse é um dos maiores segredos da lei da polaridade. A força em si não é o problema. O problema é o grau, a direção e o nível de consciência que conduz essa força. Pense em uma lâmina, na mão de alguém descontrolado. Ela fere, na mão de um cirurgião. Ela salva, a lâmina é a mesma.
O estado de consciência de quem usa é diferente. Pense no fogo. Em um incêndio, ele devora. Em uma lareira, aquece. Em uma forja, transforma metal bruto em ferramenta. O fogo é o mesmo. O uso muda. Pense na água. Em excesso, afoga. Em equilíbrio, sustenta a vida. Pense na palavra. Uma palavra pode destruir alguém, mas também pode erguer uma pessoa do fundo de si mesma. A lei da polaridade nos obriga a parar de olhar apenas para a coisa em si e começar a olhar para o grau, o contexto, a direção e a consciência. Isso muda tudo, porque muitas pessoas não estão destruídas por terem emoções intensas. Estão destruídas porque não aprenderam a conduzir a intensidade. Uma pessoa intensa pode ser perigosa quando inconsciente, mas pode ser profundamente criativa quando se conhece. Uma pessoa sensível pode se perder no sofrimento, mas também pode desenvolver uma percepção rara da alma humana. Uma pessoa inquieta pode se afundar em dispersão, mas também pode transformar inquietação em busca. Estudo, movimento e criação. O que muda é o polo. O que muda é o grau. O que muda é o domínio. Agora vamos trazer isso para a neurociência de uma forma simples. O cérebro e o corpo funcionam por estados. Quando você percebe ameaça, o sistema nervoso pode ativar respostas de luta, fuga, congelamento ou defesa. O coração acelera, a respiração muda, a musculatura se prepara, a atenção se estreita, a mente procura perigo. Isso é útil quando existe uma ameaça real. Mas, se esse sistema fica ativado o tempo todo, a pessoa passa a viver como se a vida inteira fosse um campo de batalha. E então, um problema pequeno vira emergência, um atraso vira rejeição, uma crítica vira humilhação, um silêncio vira abandono, uma discordância vira ataque. O corpo entra em um polo, a mente obedece. A vida passa a ser interpretada pela lente desse estado. Agora observe a polaridade, o mesmo estado de ativação que, sem consciência, vira ansiedade. Pode, em outro grau, virar prontidão. Foco, energia, capacidade de agir. O que chamamos de ansiedade e o que chamamos de entusiasmo podem ter semelhanças corporais. Coração acelerado, energia no corpo, expectativa, movimento interno. A diferença está na interpretação, na direção, no significado. Uma pessoa diz, eu estou ansiosa, algo vai dar errado. Outra diz, meu corpo está ativado, eu estou me preparando para agir. Não é mágica, não é fingimento, é regulação, é leitura, é mudança de grau. A psicologia moderna fala muito sobre ressignificação. O hermetismo falaria em transmutação mental, quando você muda a relação com um estado interno. Você começa a deslocar esse estado no eixo da polaridade. O medo pode virar prudência, a ansiedade pode virar preparação, a raiva pode virar posicionamento, a vergonha pode virar humildade, a dor pode virar compaixão, o desejo pode virar disciplina. Mas isso exige consciência. Por quê? Sem consciência, o ser humano cai para os extremos. E os extremos governam. O extremo da raiva vira violência. O extremo do medo vira paralisia. O extremo do desejo vira vício. O extremo da culpa vira autopunição. O extremo da razão vira frieza. O extremo da emoção vira caos. O extremo do controle vira prisão. O extremo da liberdade vira irresponsabilidade. A sabedoria hermética não está em negar os polos, está em aprender a se mover entre eles, com consciência, com presença, com domínio. Agora pense em uma balança. Quando um lado pesa demais, tudo inclina. A pessoa tomada por excesso de razão perde contato com o coração. A pessoa tomada por excesso de emoção perde clareza. A pessoa tomada por excesso de controle perde espontaneidade. A pessoa tomada por excesso de entrega perde limites. A pessoa tomada por excesso de ambição perde alma. A pessoa tomada por excesso de resignação
perde força. O equilíbrio não é ausência de polos, é governo interno. É saber quando avançar e quando recolher, quando falar e quando silenciar, quando lutar e quando soltar, quando acolher e quando estabelecer limite, quando insistir e quando encerrar, quando confiar e quando observar. Essa é uma arte. E talvez essa arte seja um dos sentidos mais profundos da maturidade. A criança emocional vive nos extremos. Tudo é tudo. Nada é nada. Ou ama ou odeia. Ou acredita ou desiste. Ou se entrega ou se fecha. Ou explode ou desaparece. Mas o adulto consciente começa a perceber graus. Começa a ver nuances. Começa a perceber que uma crítica não é destruição. Que um erro não é identidade. Que uma perda não é o fim da vida. Que uma emoção não é ordem. Que um pensamento não é verdade absoluta. Que uma fase não é destino eterno. Esse é o começo da transmutação. Agora vamos a uma parábola. Havia um homem que odiava o próprio fogo. Desde jovem, ele era tomado por explosões, falava coisas duras, quebrava relações, perdia oportunidades. Depois se arrependia. Um dia, cansado, procurou um velho ferreiro conhecido na região. Disse a ele: "Eu tenho fogo demais dentro de mim. Quero que o senhor me ensine a apagá-lo." O ferreiro olhou em silêncio e respondeu: "Se eu apagar seu fogo, você vai morrer de frio." O homem ficou irritado. "Então estou condenado?" O ferreiro abriu a porta da oficina e mostrou a forja. Ali dentro, o fogo ardia intensamente, mas não destruía a oficina. Ele aquecia o metal, amolecia o ferro, preparava a forma, criava ferramentas. O ferreiro disse: "O problema não é o fogo, é a falta de forja." O homem não entendeu. O velho continuou: "Fogo sem recipiente vira incêndio. Fogo com direção vira criação." Durante meses, aquele homem aprendeu a trabalhar na oficina. No começo, sua impaciência aparecia em cada golpe, batida torta, metal marcado, ferramenta inútil. Aos poucos, aprendeu a respirar antes de bater. Aprendeu que força demais estraga, força de menos não molda. Aprendeu o tempo certo do calor, o tempo certo do golpe, o tempo certo da água, o tempo certo do silêncio. Um dia, forjou sua primeira lâmina perfeita. O ferreiro então disse: "Agora você começou a entender a si mesmo." E o homem percebeu. Ele não precisava apagar o fogo, precisava construir uma forja. Essa parábola é a lei da polaridade. A raiva é fogo, sem consciência, incendeia, com direção, vira limite, coragem e força de ação. O desejo é fogo, sem consciência, consome, com direção, vira criação. A dor é fogo, sem consciência, amarga, com direção, amadurece. A força que destrói também pode construir. A diferença é a forja, e a forja é a consciência. Agora, observe sua própria vida. Qual força você tenta apagar? A raiva, o medo, o desejo, a tristeza, a ambição, a sensibilidade, a intensidade? Talvez você tenha passado anos tentando arrancar de si mesmo uma força que, na verdade, precisava ser educada. Talvez você tenha chamado de defeito uma potência ainda imatura. Talvez você tenha chamado de fraqueza uma sensibilidade sem proteção. Talvez tenha chamado de ansiedade uma energia que nunca encontrou direção. Talvez tenha chamado de raiva uma necessidade legítima de limite que foi reprimida por tempo demais. Isso não significa justificar tudo. Não significa dizer: "Eu sou assim mesmo." Essa frase é uma prisão. A lei da polaridade não te autoriza a permanecer inconsciente. Ela te chama para o domínio. Ela diz: você não é obrigado a negar a força, mas também não precisa ser escravo dela. Você pode transmutar. Agora pense nos relacionamentos. Muitas relações acabam porque as pessoas vivem presas em polos extremos. Uma pessoa confunde amor com controle. Outra confunde liberdade com distância. Uma confunde cuidado com invasão. Outra confunde limite com abandono. Uma quer fusão, outra quer fuga. E cada uma acredita que está certa porque enxerga apenas seu polo.
Mas uma relação madura exige movimento entre polos, proximidade e individualidade, entrega e limite, afeto e verdade, presença e espaço, cuidado e autonomia. Quando um polo domina tudo, a relação adoece. Amor sem liberdade vira prisão, liberdade sem vínculo vira abandono. Verdade sem compaixão vira crueldade, compaixão sem verdade vira mentira confortável. Limite sem afeto vira muro, afeto sem limite vira dependência. A lei da polaridade nos mostra que a sabedoria está nos graus. Não basta escolher um extremo e chamar de virtude, é preciso aprender a dosar. A vida adulta é, em grande parte, a arte de dosar forças, e isso vale para tudo. Para trabalho, disciplina demais sem descanso vira rigidez. Descanso demais sem disciplina vira estagnação. Ambição sem valores vira vazio. Humildade sem autoestima vira submissão. Autoconfiança sem humildade vira arrogância. Paciência sem ação vira desculpa. Ação sem paciência vira ansiedade. Cada virtude pode se deformar quando perde o grau. Cada força pode cair para um polo mais denso quando perde consciência. Por isso, na tradição iniciática, a busca não é apenas por poder, é por equilíbrio. O poder sem equilíbrio destrói. Conhecimento sem ética corrompe. Espiritualidade sem aterramento vira fuga. Razão sem alma vira frieza. Fé sem discernimento vira fanatismo. Oculto sem maturidade vira fantasia de controle. O verdadeiro caminho hermético não é acumular símbolos, é aprender a governar a si mesmo. Talvez por isso, sociedades iniciáticas sempre tenham usado provas, graus, silêncio e símbolos, não apenas para esconder conhecimento, mas para preparar o buscador. Porque nem toda mente está pronta para carregar certas ideias sem distorcê-las. Uma pessoa em vaidade transforma sabedoria em superioridade. Uma pessoa em medo transforma espiritualidade em paranoia. Uma pessoa em carência transforma sinais em dependência. Uma pessoa em orgulho transforma o oculto em palco. Por isso, antes de acessar o alto, é preciso organizar o baixo. Antes de falar de luz, é preciso olhar para a sombra. Antes de desejar poder, é preciso desenvolver caráter. A lei da polaridade é uma lei de caráter. Porque ela pergunta: o que você faz com suas forças internas? Você as nega? Você as obedece? Ou você as transmuta? Agora vamos falar sobre culpa. A culpa é uma força curiosa, em um grau saudável. Ela pode revelar consciência moral, pode mostrar que algo precisa ser reparado, pode abrir espaço para a responsabilidade. Mas em grau extremo, a culpa vira veneno. A pessoa deixa de aprender com o erro e passa a se punir eternamente. Ela não repara, ela se condena, ela não cresce, ela se identifica com a falha. A culpa transmutada vira responsabilidade. A culpa não transmutada vira prisão. Esse é um exemplo claro da polaridade. O mesmo eixo pode levar à maturidade ou à destruição interna. Agora pense na vergonha, em um grau. A vergonha pode mostrar que algo em nós deseja pertencimento, dignidade, cuidado com a própria imagem, mas em excesso ela paralisa, faz a pessoa se esconder, evitar tentar, evitar aparecer, evitar amar, evitar criar. A vergonha transmutada pode virar humildade e consciência. A vergonha não transmutada vira autoapagamento. Pense na ambição. Ambição em grau baixo pode virar ganância, comparação, vaidade, mas transmutada pode virar construção, excelência, compromisso com uma obra. Pense no medo de perder alguém. Em grau baixo, vira controle, ciúme, vigilância, transmutado, vira cuidado, presença e valorização. Pense no desejo de reconhecimento. Em grau baixo, vira dependência de aplauso, transmutado, vira dedicação a entregar algo de valor. A lei da polaridade nos ensina a perguntar: em que grau essa força está operando em mim? Porque a mesma força pode ser queda ou elevação. Agora, existe uma imagem muito poderosa para entender essa lei. Imagine um tribunal dentro da sua mente. No centro está você. Ao redor,
várias partes suas, a raiva no banco dos réus, o medo sendo acusado, o desejo sendo condenado, a tristeza sendo desprezada, a ansiedade sendo ridicularizada, a sombra sendo tratada como inimiga. E você, como juiz, passa a vida dizendo: essa parte não presta, essa parte precisa sumir, essa parte me atrapalha, essa parte é vergonhosa. Mas, um dia, em vez de condenar, você decide perguntar: por que você existe? A raiva responde: eu apareci porque você nunca colocou limites. O medo responde: eu tentei te proteger quando você não tinha recursos. A ansiedade responde: eu aprendi a prever perigo, porque um dia o mundo foi imprevisível demais. A tristeza responde: eu estou tentando te mostrar o que ainda não foi chorado. O desejo responde: eu carrego vida, mas você me deixou sem direção. E então você percebe: muitas partes suas não eram inimigas, eram forças imaturas tentando proteger algo. Não devem governar, mas precisam ser compreendidas. Esse é um momento de virada, porque aquilo que é compreendido pode ser educado. Aquilo que é condenado sem consciência se rebela no escuro. A transmutação começa quando o tribunal vira laboratório. Você deixa de ser apenas juiz e se torna alquimista. Agora, vamos para uma prática. Pense em uma emoção que tem te dominado recentemente. Não escolha a mais bonita, escolha a mais verdadeira. Raiva, medo, culpa, ciúme, ansiedade, vergonha, tristeza, desejo. Agora, pergunte: qual é o polo baixo dessa emoção? Por exemplo, a raiva em polo baixo vira agressão, ironia, explosão, rancor. O medo em polo baixo vira fuga, controle, paralisia. A culpa em polo baixo vira autopunição. A tristeza em polo baixo vira desistência. O desejo em polo baixo vira compulsão. Agora pergunte: qual é o polo elevado dessa mesma força? A raiva pode virar limite. O medo pode virar prudência. A culpa pode virar reparação. A tristeza pode virar profundidade. O desejo pode virar criação. A ansiedade pode virar preparo. A vergonha pode virar humildade. O ciúme pode virar uma investigação sobre insegurança e valor próprio. Depois pergunte: qual pequena ação hoje desloca essa emoção um grau acima? Não precisa mudar tudo. A lei da polaridade se move por graus. Se a raiva está no nível da explosão, talvez subir um grau seja calar por 5 minutos antes de responder. Se o medo está no nível da paralisia, talvez subir um grau seja dar um passo pequeno. Se a culpa está no nível da autopunição, talvez subir um grau seja reparar algo concreto. Se a tristeza está no nível do abandono de si, talvez subir um grau seja tomar banho, arrumar a cama, caminhar 10 minutos. Se o desejo está no nível da compulsão, talvez subir um grau seja transformar impulso em criação. Um texto, um treino, um estudo, uma conversa honesta, uma ação. A transmutação não acontece apenas no pensamento, ela precisa encarnar em comportamento. A energia muda quando a ação muda. A polaridade se desloca quando você faz algo diferente com a força que antes te dominava. Agora vamos para o exercício mental final. Feche os olhos, se puder. Imagine diante de você uma sala escura. No centro dessa sala existe uma mesa de pedra. Sobre essa mesa está uma chama. Essa chama representa uma força sua que você tentou apagar. Pode ser raiva, medo, desejo, dor, ambição, sensibilidade. Agora olhe para essa chama. Não fuja, não julgue, não tente apagar. Apenas observe, diga internamente: eu vejo essa força. Agora pergunte: em que grau você tem agido dentro de mim? Talvez ela mostre destruição, talvez mostre fuga, talvez mostre compulsão, talvez mostre cansaço, talvez mostre proteção. Agora imagine que, acima da mesa, aparece um símbolo dourado,
um eixo. Em uma ponta está o polo baixo dessa força. Na outra ponta está o polo elevado, raiva e limite, medo e prudência, culpa e responsabilidade, desejo e criação, dor e sabedoria, ansiedade e preparo. Agora imagine que essa chama começa a subir nesse eixo. Não explode, não desaparece, ela se refina. O fogo deixa de ser incêndio e vira forja. A força deixa de ser inimiga e vira instrumento. A sombra deixa de governar e passa a ser iluminada. Agora diga: eu não preciso negar essa força. Eu também não preciso obedecer cegamente a ela. Eu escolho transmutar. Respire e escolha uma ação concreta para hoje. Uma única ação. Um limite, uma conversa, um pedido de desculpas, um silêncio consciente, um passo que você estava evitando, uma decisão que tira uma emoção do polo baixo e move um grau acima. Essa é a prática da quarta lei. Não é teoria, é alquimia diária, porque a vida sempre vai apresentar polos. Você vai sentir medo e coragem, raiva e compaixão, desejo e disciplina, dor e sabedoria, luz e sombra. A pergunta não é se os polos existem, eles existem. A pergunta é: qual deles está governando você? E mais ainda, você sabe transmutar? No fim, a lei da polaridade nos ensina que nada em nós precisa ser desperdiçado. Nem a dor, nem o medo, nem a raiva, nem a queda, nem a sombra. Tudo pode ser matéria-prima, tudo pode ser elevado, tudo pode mudar de grau. Mas para isso, você precisa parar de fugir de si mesmo. Precisa olhar para as forças internas sem ingenuidade e sem ódio. Precisa reconhecer que o mesmo fogo que queima também pode iluminar, que a mesma lâmina que fere também pode curar, que a mesma sombra que assusta também pode revelar onde a luz ainda não chegou. Talvez liberdade não seja não ter sombra. Talvez liberdade seja não ser governado por ela. Talvez maturidade não seja eliminar os opostos, mas aprender a caminhar entre eles com consciência. Talvez o iniciado não seja aquele que vive apenas na luz, mas aquele que desceu o suficiente dentro de si para encontrar o fogo bruto e voltou com o ouro nas mãos. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, mas os opostos são idênticos em natureza e diferentes em grau. E se isso é verdade, então sua dor não é o fim, seu medo não é sentença, sua raiva não é identidade, sua sombra não é destino. Tudo pode ser transmutado. A pergunta é: o que dentro de você está esperando ser elevado? Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal e continua comigo nessa jornada sobre hermetismo, mente, espiritualidade, psicologia e transformação interior. A gente se encontra no próximo vídeo.